Descoberta individual da verdade. A história está cheia de relatos de homens que conquistaram todo o mundo conhecido de seus dias e, no entanto, eles próprios conheceram apenas infelicidade, insatisfação e uma crescente falta de paz. Assim como hoje, existem homens e mulheres que alcançaram tudo o que o mundo tem a oferecer em termos de riqueza e fama. E mesmo com todo o seu sucesso, ainda não conhecem a paz. Não é que haja algum mal em obter a saúde ou riqueza deste mundo, nem ainda em alcançar a fama que este mundo tem para dar, mas por si só, nem todos esses juntos constituem uma vida realizada, a menos que sejam acompanhados por algo mais além disso. Por si próprios, eles não podem se satisfazer. Por causa dessa sensação de carência, os homens primitivos fizeram deuses para si próprios. Havia uma compulsão interna de encontrar uma âncora em algo maior do que eles mesmos, e então eles criaram deuses para reinar sobre todas as atividades da vida: as colheitas, o clima, amor, vitalidade, casa. No caso dos primeiros hebreus, quando o único Deus foi pregado a eles, não foi pregado de maneira a estar dentro da compreensão do pensamento ignorante ou não esclarecido daqueles dias. Portanto, na ausência de uma verdadeira liderança espiritual e por causa da necessidade de um Deus, eles fizeram para si um bezerro de ouro, pois os homens sempre acharam necessário ter algo para adorar. E assim, quando não encontraram o verdadeiro Deus, eles criaram substitutos, a fim de se valerem de algo que proporcionasse esperança e satisfação temporárias. Periodicamente, alguém de tremenda estatura vem a este mundo e revela a natureza de Deus como Deus realmente é, um Deus nada parecido com o Deus que a maioria das pessoas adoram, nada parecido com o Deus a quem oram ou sobre quem são ensinados. Sempre que tal pessoa vem a este mundo, ele fala de um Deus que a raça humana não pode receber, compreender, adorar e, acima de tudo, não pode demonstrar. Por esta razão, a revelação de Deus não foi uma dispensação permanente. É dada a 1, a 2, 12, 200 hoje, mas amanhã ela tem tudo para desaparecer da Terra. Desenvolvendo consciência espiritual. Deus é espírito e Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. O homem não pode encontrar Deus por meio de uma abordagem física ou mental, mas nesta vida ele pode desenvolver-se até aquele lugar de consciência espiritual onde pode conhecer a Deus, valer-se de Deus e viver em e de Deus agora, não em algum momento futuro ou após a morte. Esse estado de consciência espiritual pode ser alcançado aqui e agora, mas evoluir para fora do sentido material da vida requer uma mudança de consciência, que pode ser alcançada através do estudo e prática de princípios específicos da vida espiritual. O desenvolvimento da apreciação da música é um exemplo de como essa transformação pode ocorrer. Uma pessoa sem consciência das nuances da música não pode apreciar ou desfrutar de uma boa música. Isso não significa, entretanto, que uma pessoa tenha que morrer para entender a música. Se a pessoa que neste momento não gosta de boa música ou que não tem ouvidos para ela, ou seja, não tem consciência dela, pode estudar sob a orientação de um professor competente e inspirado, um apreço e amor pela boa música crescem e pouco a pouco desenvolve-se uma consciência musical. Assim é com as coisas do espírito. Em um estado material de consciência, não há amor pelas coisas de Deus. As coisas de Deus são loucura para o homem cujo fôlego está em suas narinas. As coisas de Deus não atraem o materialista. E mesmo quando tal pessoa vai à igreja para satisfazer um membro de sua família, ou por superstição ou medo do futuro, ou por algum outro motivo, isso ainda não indica consciência espiritual. A consciência espiritual é desenvolvida da mesma forma que a consciência da música é desenvolvida. Primeiro, deve haver um desejo por ela, e em seguida deve vir a paciência e perseverança ao buscar a realização espiritual.
A maioria de nós leva muito tempo para atingir até mesmo um leve grau de apreciação espiritual, realização espiritual ou demonstração espiritual. Porque há tantos atalhos, tantas atrações e distrações no caminho material da vida. Ter uma mente espiritual é vida, ter uma mente material é morte. A morte da alma, sua estagnação durante este período de nossa experiência. Em algum momento de nossa continuidade, surge o desejo de desenvolvimento espiritual. Em algumas pessoas, esse desejo é despertado neste plano. Alguns nascem nesta fase da vida com a fome espiritual em plena floração. Outros morrem desta existência, mesmo sem o conhecimento de que existe algo como o reino espiritual. Na vida espiritual, o tempo não existe, e no curso do nosso progresso espiritual, eventualmente surgirá em nossa consciência que vivemos para sempre e que continuaremos a viver para sempre. Jamais saberemos quão rápido estamos progredindo, porque em certo estágio o tempo cessa. Há uma parte de nós, nossa alma, que é imortal e sem nascimento, atemporal. Ela nunca nasceu, ela nunca morrerá. É essa parte de nós que foi criada no princípio à imagem e semelhança de Deus. Revelação individual da natureza de Deus. Revelar através do desdobramento espiritual aquilo que nunca nasceu e que nunca morrerá, aquilo que estava no princípio, é o propósito do caminho infinito. O aspecto mais importante do desdobramento espiritual, conforme apresentado por meio do estudo do caminho infinito, e aquele que sempre permanece o mais profundo de todos os assuntos, é a natureza de Deus. Dizem-nos de que conhecê-lo corretamente é vida eterna, e obter esse conhecimento é a nossa grande tarefa. Se somos ignorantes a respeito de Deus, é pecado nos iludir e acreditar que sabemos algo sobre Deus e, assim, manter nossas cabeças enterradas na areia. Por outro lado, se realmente queremos estar no caminho de Deus, não tenhamos medo de admitir: sim, eu li todas essas coisas sobre Deus, mas eu nunca encontrei Deus face a face. Ou, tenho dito todos esses anos que não há realidade para o mal e não há realidade para a dor, mas não sei se a doença é real ou não. Tudo o que sei é o que tenho lido em livros sobre isso, mas por experiência própria, não sei. Tal admissão nos leva a voltar para dentro de nós mesmos em sincera humildade. Deixe-me conhecer a Ti. Deixe a luz da Tua verdade iluminar minha consciência. Que Tua verdade seja uma lâmpada para os meus pés, para que eu possa viver a verdade e demonstrá-la. Pai, intelectualmente posso aceitar a verdade de que, por causa da Tua infinita sabedoria e amor, o pecado, a doença e a morte não podem ser reais. Digo isso várias e várias vezes, mas não consigo demonstrá-lo. Existe alguma maneira em que eu possa aprender a natureza desses erros que atormentam a humanidade? Existe uma maneira que eu possa ser deshipnotizado para não ter medo eterno de morrer, de envelhecer, de ficar doente ou pobre? Tal humildade é a mais profunda das orações, e a resposta sempre será dada à pessoa que aborda a verdade com este espírito. Pode não vir de uma vez, mas virá. Qualquer pessoa que seguir um caminho que esteja de acordo com sua integridade pessoal interior receberá uma resposta de Deus. É apenas quando tentamos nos enganar é que excluímos Deus. Sei por experiência própria, muitos anos disto, que só tenho de ser honesto comigo mesmo e me voltar para Deus dizendo: Pai, sei todas as coisas que estão nos livros sobre isso, mas não estou experimentando isto. Eu realmente não sei disso. Existe uma maneira de me guiar a um conhecimento seguro e certo, de me levar à experiência disso, de me mostrar o caminho para a realização? Foi trabalhando dessa maneira que, passo a passo, o meu próprio desdobramento prosseguiu. Ao ponderar sobre a natureza de Deus, finalmente me dei conta de que, se olharmos ao redor e observarmos a criação em suas diversas formas, podemos ter um vislumbre da natureza de Deus. Ao ponderarmos essas manifestações dos fenômenos naturais, somos levados à conclusão
de que deve haver uma inteligência operando, uma inteligência maior do que a de qualquer homem. Essa compreensão virá pela observância real das miríades de formas da criação e pela reflexão sobre a natureza de Deus revelada através dessas formas. Ao meditarmos na natureza de Deus por um longo período de tempo, descobrimos coisas sobre Deus com as quais a mente humana nunca sonhou. A consciência espiritual cresce e começamos a viver em e através do Espírito. Deus fala a palavra. A vida espiritual pode ser vivida aqui na Terra, e essa vida espiritual é possível, em parte, através de um despertar interior sobre o assunto da natureza de Deus, que, por sua vez, leva à compreensão da verdadeira natureza da oração. Oração não é pedir nada a Deus. Oração não é pedir a Deus. Orar não é repetir declarações sobre Ele que esperamos tornar verdadeiras por muito falar. A oração é uma experiência interior verdadeira que abre a consciência para receber a transmissão da palavra. A oração é o que acontece entre Deus e nós. Não é um método para chegar a Deus. É um estado de consciência que permite que Deus nos alcance. Como chegamos a tal ponto no nosso estudo e em nosso desdobramento? No início da minha experiência, ficou claro para mim que a oração deve ser a palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram estabelecidas no princípio. Deus falou a palavra e houve dia, houve luz, houve um universo, houve o homem. Deus falou a palavra, não o homem. Deus falou a palavra e isso aconteceu. Mas quantas vezes falamos e nada aconteceu? Nada acontece quando nós, como seres humanos, falamos. Devemos estar cansados de falar palavras. Dizemos à tempestade, cesse, e os trovões e relâmpagos não prestam atenção em nós. Eles continuam girando e piscando. Dizemos às ondas, cessem, mas as ondas rolam frequentemente com força acelerada. Todos nós falamos palavras e nada acontece. Mas o que acontece quando Deus fala a palavra? Que haja luz e houve luz. Levanta-te, pega tua cama e anda. E ele se levantou e pegou sua cama e caminhou. Sim, mas isso não acontece quando falamos. É somente quando Deus fala que isso é feito. Aprendi que quando conseguia ficar quieto o suficiente por dentro e ser suficientemente receptivo para deixar Deus dizer a palavra para mim, os pacientes eram curados, os alunos eram ensinados, os desempregados encontravam emprego e coisas maravilhosas aconteciam em nosso trabalho. Coisas tão maravilhosas que no espaço de poucos anos o caminho infinito se espalhou pelo mundo inteiro. E eu não fiz isso, minha palavra não fez isso. E além do mais, não conheço palavras que possam ter feito isso. Mas depois de muitos anos, aprendi como ficar quieto e como ser receptivo, como sentar-me pacientemente, sempre tão pacientemente, até que a palavra seja falada. Com toda a capacidade do homem, algo sempre acontece quando Deus fala a palavra, mesmo que façamos o nosso melhor para bloqueá-lo, porque realmente não queremos que Deus tenha o seu caminho conosco inteiramente. Isso pode tirar de nós muito do nosso bem humano, quando não estamos prontos para desistir. No entanto, com todos os bloqueios que colocamos no caminho de Deus, a oração acabará por nos redimir se entendermos que a oração é a palavra de Deus, que é proferida através de nós ou em nós, e que não tem nada a ver com qualquer processo mental. Não tem nada a ver com o que sabemos. No preciso momento em que reconhecemos, eu não sei como orar, eu não sei como entrar ou sair, não sei pelo que orar. No momento em que paramos de tentar dizer a Deus qual é o seu negócio, nesse momento ganhamos sabedoria espiritual suficiente para nos preparar para a bênção que buscamos. Não há como você ou eu sabermos qual é o seu maior bem ou qual é o meu maior bem, mas eu sei disso. A palavra de Deus é rápida, afiada e poderosa. E quando Deus fala a palavra, haja luz, há luz. E se Deus disser, pegue sua cama e anda, você a pega e anda. Sei que quando o Espírito de Deus está sobre nós,
Somos ordenados e podemos fazer grandes coisas espirituais em virtude desse Espírito. Também sei que onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Nem você, nem eu, nem qualquer outra pessoa pode criar esse Espírito do Senhor com afirmações, negações ou declarações sobre ele. Não pode ser rezado para sua existência, implorando e suplicando, embora possa haver momentos em que estejamos tão perturbados mentalmente que por alguns minutos iremos realmente nos voltar para Deus e falar em linguagem humana de alguma forma como esta: Deus, por favor, assuma o controle, toma conta de mim. Estou vagando em um deserto, abraça-me. Mas não estamos dizendo isso por causa de Deus. Esse é apenas um método de guiar a nós mesmos para fora do caminho da mente. O bem final é quando estamos quietos e silenciosos o suficientemente em paz para dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Não peço comida, pão, manteiga, carne ou vinho. Não peço roupa ou vestimenta. Não peço sucesso. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. O milagre da oração é atingir esse estado de consciência. E nesse estado de consciência, o Espírito de Deus pode vir sobre nós. O Espírito Santo pode descer sobre nós. O Espírito do Senhor pode estar presente conosco. E nesse Espírito encontramos a liberdade. À medida que formas cada vez mais profundas de oração e meditação são praticadas, eventualmente chegamos a uma verdadeira comunhão com Deus. A comunhão é aquela profundidade de meditação na qual realmente entramos na experiência de tabernáculo com o Espírito de Deus. E então é possível ter uma conversa com Deus, receber belas e inspiradoras transmissões de Deus, às vezes em palavras ou pensamentos, e às vezes como apenas uma consciência da presença. Parece haver um fluxo entre Deus e nós, uma entrada e uma saída, uma volta e um retorno, uma doçura, uma gentileza, uma tranquilidade. Às vezes, transcende todas as palavras e pensamentos, e eventualmente o sentido pessoal do eu desaparece completamente e não há nada mais além de Deus. É um sentido do eu que não tem limitação finita ou corporal, um estado puro de ser.